Helena desligava o fogão quando ouviu o som de um carro parando do lado de fora. Não era comum alguém aparecer ali sem avisar. O sítio costumava ser silencioso, previsível. Ela secou as mãos no avental e espiou pela janela da cozinha. Um carro escuro estava parado em frente ao portão enferrujado. O coração dela acelerou. Por um segundo, tentou se convencer de que era engano. Um vizinho. Alguém perdido. Mas então a porta do carro se abriu. Um homem desceu devagar, observando a casa como quem reconhece cada detalhe. Helena sentiu o chão fugir sob os pés. O dono tinha voltado, e ela não fazia ideia do que aconteceria com ela e com os filhos a partir daquele momento. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre escolhas que transformam, amores que nascem devagar e momentos simples que mudam tudo, finais que mostram que a felicidade às vezes está exatamente onde a gente decide ficar. Do lado de fora, Mateus parou o carro em frente ao portão enferrujado e sentiu o peito apertar. 3 anos sem pisar ali. E agora a casa, que deveria estar vazia, tinha luz nas janelas. Fumaça saía da chaminé e risadas de crianças vinham do quintal. Aquilo não fazia sentido. Ele havia deixado o sítio sob os cuidados de Tomás, com uma regra simples: manter tudo fechado e em ordem. Ele lembrava claramente das conversas com Tomás, o vizinho que cuidava da propriedade, e da confiança que havia depositado nele para resolver qualquer detalhe do sítio. Então, quem estava morando ali e por quê? Mateus desceu do carro com a sensação incômoda de que algo tinha mudado naquele lugar, quando tudo o que queria era silêncio e descanso. Aos 35 anos, Mateus havia construído uma carreira sólida no mercado financeiro, à custa de quase todo o resto da própria vida. Acordava às 5 da manhã, dormia depois da meia-noite e, aos fins de semana, ainda trabalhava respondendo e-mails. Sua vida era uma sequência ininterrupta de reuniões, viagens e decisões que movimentavam milhões. Mas 3 meses atrás, algo mudou. Talvez tenha sido o momento em que desmaiou no elevador do escritório, ou quando percebeu que não lembrava a última vez que havia rido de verdade. O médico foi direto. Seu corpo está pedindo socorro. Tire umas férias, ou vou internar você. Foi aí que Mateus se lembrou do sítio que herdara do avô, perdido no interior de Minas Gerais. Um lugar simples, com uma casa antiga e muita terra ao redor. Havia deixado Tomás, um vizinho de confiança, cuidando da propriedade com instruções claras. Manter tudo fechado e limpo, nada mais. Agora, olhando para aquela cena impossível, Mateus sentiu a raiva subir. Empurrou o portão que rangeu alto e caminhou em direção à varanda. Antes que pudesse bater na porta, ela se abriu. Uma mulher morena, de cabelos presos em um coque bagunçado, apareceu segurando uma criança pequena no colo. Ela vestia um vestido florido simples e tinha farinha nas mãos. Seus olhos castanhos se arregalaram quando o viu. "Meu Deus", sussurrou. "Quem é você?" perguntou Mateus, tentando manter a voz controlada. "E o que está acontecendo aqui?" A mulher empalideceu. Eu sou Helena. Helena Santos. "E você é o dono desta casa", respondeu ele, cruzando os braços. Helena quase deixou a criança escorregar. O menino, que devia ter uns 2 anos, olhava Mateus com curiosidade. "Papai?" perguntou o garotinho, apontando para Mateus. "Não, amor." "Não é papai", Helena respondeu rapidamente, sua voz tremendo. "Entre, por favor. Preciso explicar tudo." Mateus entrou na casa e sentiu como se tivesse visitado outro planeta. A sala, que ele lembrava escura e cheirando a mofo, estava clara e aconchegante. Havia almofadas coloridas no sofá, plantas nas janelas e desenhos infantis colados na parede da cozinha. O cheiro de pão caseiro vinha do forno. "Onde está a outra criança que eu ouvi?" perguntou. Como se tivesse ouvido o próprio nome,
uma menina de uns 6 anos apareceu correndo da cozinha, com as mãos sujas de massa. Mamãe, o bolo está... Ela parou ao ver Mateus. Oi. Oi, respondeu Mateus, sem saber bem como agir. Nina, vai lavar as mãos e levar o Léo para brincar lá fora, tá? Disse Helena claramente nervosa. A menina obedeceu, mas não sem antes estudar Mateus com olhos curiosos. Helena colocou o menino no chão e se virou para Mateus. Por favor, sente. Vou explicar tudo. Mateus se sentou na ponta do sofá como se pudesse fugir a qualquer momento. Eu perdi meu emprego há 4 meses. Helena começou, mexendo nervosamente com as mãos. Trabalhava como secretária em um escritório em Belo Horizonte, mas a empresa fechou. Com 2 crianças pequenas e sem reservas, não consegui manter o aluguel. Mateus a observava em silêncio. Seu Tomás é primo da minha vizinha. Quando ele soube da minha situação, ofereceu este trabalho. Disse que o dono da casa precisava de alguém para cuidar do lugar e que podia ser uma boa oportunidade para recomeçar. Eu cuidaria da casa, manteria tudo limpo e em ordem, e em troca podia morar aqui com as crianças. Tomás não tinha autorização para fazer isso, disse Mateus, mas sua voz soou menos irritada do que pretendia. Eu sei, e me desculpe muito. Se eu soubesse que você não sabia... Helena respirou fundo. Vou arrumar nossas coisas agora mesmo. Só preciso de 1 hora para organizar tudo. Mateus olhou ao redor novamente. A casa realmente estava impecável. Mais do que isso, estava viva. Há quanto tempo vocês estão aqui? 2 meses. E você fez tudo isso sozinha? Perguntou, apontando para as plantas. A decoração simples, mas acolhedora. Nina me ajuda muito. E o Léo? Bem, ele mais atrapalha do que ajuda. Helena sorriu pela primeira vez, e Mateus sentiu algo estranho no peito. Do quintal veio o som de risadas. Pela janela, ele podia ver Nina empurrando Léo em um balanço improvisado que estava amarrado na mangueira. Você fez o balanço também? Achei algumas cordas no galpão. Nina pediu tanto... Helena o observou. O senhor quer que eu desfaça? Mateus ficou em silêncio por um momento. Aquela não era a situação que esperara encontrar. Havia imaginado invasores, pessoas mal intencionadas, não uma mãe tentando proteger os filhos. Vou ligar para o Tomás, disse finalmente. Preciso entender direito essa história. A conversa com Tomás esclareceu tudo. O vizinho havia agido de boa fé, pensando que estava ajudando tanto Helena quanto Mateus, que sempre reclamava que a casa ficava abandonada. Ele realmente acreditava que o patrão aprovaria a ideia de ter alguém cuidando do lugar. E agora? Perguntou Helena quando Mateus desligou. Ela havia preparado o café e colocado na mesa, junto com o bolo que Nina estava fazendo. Mateus olhou para ela. Helena havia amarrado um avental na cintura e retirado alguns fios de cabelo do rosto. Parecia mais calma, mas ainda havia apreensão em seus olhos. Não sei, respondeu honestamente. Vim aqui para ficar sozinho, para pensar na vida. Entendo. Vamos embora hoje mesmo. Para onde? Helena hesitou. Vou dar um jeito. Mas para onde? Insistiu Mateus. Tenho uma prima em Barbacena. Talvez ela possa me receber por alguns dias, até eu me organizar. Mateus bebeu o café. Estava perfeito. Forte, mas doce na medida certa. E trabalho? Tem alguma coisa em vista? Estou tentando. Mas com as crianças é difícil. A maioria dos empregos exige horário integral, e eu não tenho com quem deixá-las. Pela janela, Nina gritou. Mamãe, o Léo está comendo terra. Helena suspirou e saiu correndo. Mateus a seguiu e viu a mulher tirando punhados de terra da boca do menino enquanto explicava pacientemente por que terra não era comida. Você quer água, Samor? Perguntou Helena, ajoelhada ao lado do filho. Não, respondeu Léo, e imediatamente tentou comer mais terra. Nina riu. Ele faz isso o tempo todo. Ainda não entende essas coisas. Nina, repreendeu Helena, não fala assim do seu irmão. Mas é verdade, a menina insistiu, se virando para Mateus. O senhor tem filhos? Não,
respondeu Mateus. Quer brincar com a gente? Nina, deixa o senhor em paz, disse Helena, pegando Léo no colo. Já não tem problema, surpreendeu-se Mateus dizendo. O que vocês estavam brincando? Pega, pega, gritou Nina animada. E antes que Mateus pudesse se dar conta do que estava acontecendo, estava sendo perseguido por uma menina de 6 anos pelo quintal, enquanto Helena ria e Léo batia palmas no colo da mãe. Quando finalmente pararam, todos estavam sem fôlego e sujos de terra. Faz tempo que não corro assim, disse Mateus, se sentando na grama. O senhor parece cansado, observou Nina, se sentando ao lado dele. Estou mesmo. Minha mãe fica cansada às vezes também. Aí eu faço carinho nela e ela fica melhor. Nina estendeu a mão pequena e fez carinho no braço de Mateus, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mateus sentiu a garganta apertar. Naquela noite, depois que Helena colocou as crianças para dormir, eles se sentaram na varanda para conversar. Você transformou completamente este lugar, disse Mateus olhando o jardim que agora tinha canteiros organizados e algumas hortaliças. Desculpa se mudei demais. Sei que não era meu direito. Não estou reclamando. Ele a interrompeu. Estou impressionado. Meu avô sempre quis plantar aquelas hortaliças. Nunca conseguiu fazer crescer nada. Helena sorriu. Nina me ajudou. Ela tem jeito com plantas. E você? Como aprendeu tudo isso? Minha mãe. Ela sempre dizia que casa sem jardim é casa sem alma. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os grilos. Por que veio aqui? Perguntou Helena suavemente. Se não é indiscrição. Mateus pensou se devia responder, mas havia algo na presença dela que o deixava à vontade. Estava me matando de trabalhar, literalmente. O médico disse que se eu continuasse nesse ritmo, ia ter um infarto antes dos 40. E você gosta do que faz? Gostava. Ou achava que gostava. Agora não sei mais. Helena o observou. E aqui? Como se sente aqui? Mateus olhou ao redor. A noite estava silenciosa, mas era um silêncio diferente da cidade. Um silêncio cheio de vida. Grilos, vento nas árvores, um sapo coachando na distância. Tranquilo, admitiu. Pela primeira vez em anos, tranquilo. Então, talvez você esteja no lugar certo. Na manhã seguinte, Mateus acordou com um cheiro de café e vozes baixas vindo da cozinha. Quando desceu, encontrou Helena preparando o café da manhã, enquanto Nina ajudava a pôr a mesa. Léo estava em uma cadeirinha alta, espalhando mingau pela cara. Bom dia, disse Helena, parecendo um pouco constrangida. Desculpa se acordamos você. Que horas são? 7:30. Mateus se surpreendeu. Em São Paulo, a essa hora, ele já estava no escritório há 2 horas e havia dormido a noite inteira sem acordar uma vez. Fazia meses que isso não acontecia. Quer café da manhã? Ofereceu Helena. Não quero atrapalhar a rotina de vocês. Não atrapalha, disse Nina. Mamãe sempre faz comida demais mesmo. Durante o café, Mateus observou a dinâmica da família. Helena era paciente com as crianças, mas firme quando necessário. Nina era tagarela e curiosa, enquanto Léo era um pequeno furacão que conseguia se sujar mesmo sentado na cadeirinha. O que vocês fazem durante o dia? Perguntou Mateus. Nina estuda em casa, respondeu Helena. À tarde brincamos no quintal, e eu aproveito para cuidar da horta. Léo dorme depois do almoço, então é o momento mais tranquilo. E você não fica entediada aqui? Helena riu. Com essas duas? Impossível. Depois do café, Mateus disse que ia dar uma volta pela propriedade para ver como estava tudo. Helena ofereceu companhia, mas ele preferiu ir sozinho. Caminhou pelos canteiros que Helena havia plantado, pelo galpão que agora estava organizado, pela cerca que havia sido consertada. Cada canto da propriedade mostrava sinais de cuidado. Não apenas limpeza, mas carinho real. Quando voltou, encontrou Helena estendendo roupas no varal, enquanto Nina brincava com bonecas na sombra e Léo dormia em um carrinho. Helena, chamou. Ela se virou, prendendo uma mecha de cabelo atrás da orelha. Sim?
Você não precisa ir embora hoje. Helena parou o que estava fazendo. Como assim? A casa está grande. Vocês podem ficar mais alguns dias, até se organizarem direito. Eu não quero ser um peso. Vocês não são um peso, disse Mateus e percebeu que era verdade. Na verdade, acho que a companhia pode fazer bem para todos nós. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina estranha, mas confortável. Mateus acordava cedo e tomava café com a família. Depois, Helena cuidava das crianças, enquanto ele trabalhava no computador. Muito menos do que costumava, apenas o essencial. À tarde, ele começou a ajudar na horta, e Nina sempre aparecia para supervisionar o trabalho. O senhor não sabe plantar, observou Nina no terceiro dia, vendo Mateus lutar com as mudas de tomate. É verdade, admitiu ele. Quer que eu ensine? E assim Mateus se viu recebendo aulas de jardinagem de uma menina de 6 anos, enquanto Helena sorria da varanda. À noite, depois que as crianças dormiam, ele e Helena conversavam na varanda. Ela contava sobre a vida em Belo Horizonte, sobre como era difícil criar 2 filhos sozinha. Ele falava sobre o trabalho, sobre a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que não sabia bem o que era. Você nunca quis constituir família? Perguntou Helena uma noite. Queria, ou achava que queria, mas nunca tive tempo. Sempre havia um projeto mais importante, um cliente para atender, uma viagem para fazer. E agora? Mateus olhou para ela. À luz da varanda, Helena parecia ainda mais bonita. Não a beleza artificial das mulheres com quem ele costumava sair em São Paulo, mas uma beleza natural, tranquila. Agora estou questionando muitas coisas. Na segunda semana, Léo ficou doente. Uma febre alta que apareceu de repente e deixou Helena desesperada. Preciso levar ele ao médico, disse ela, tentando acalmar o menino que chorava no colo. Vou com vocês, ofereceu Mateus sem pensar. Não precisa. Quero ir. No hospital, Mateus ficou surpreso com sua própria ansiedade. Não era apenas preocupação educada. Ele realmente estava com medo de que algo sério acontecesse com Léo. O médico disse que era apenas uma virose, mas que era preciso ficar de olho na febre. Durante toda a noite, Helena e Mateus se revezaram cuidando do menino. Nina dormia no sofá da sala para ficar perto do irmão. Foi às 3 da manhã, enquanto Mateus segurava Léo para Helena poder descansar um pouco, que ele percebeu. Aquilo já não era mais apenas conveniência. Era uma família improvisada, mas real. Léo finalmente adormeceu e Mateus o colocou delicadamente no berço. Quando se virou, Helena estava acordada, observando. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por cuidar dele como se fosse seu. Mateus sentiu o peito apertar. Helena... Eu sei. Ela o interrompeu suavemente. Isso tudo é temporário. Você vai voltar para a sua vida, e nós vamos seguir a nossa. Mas obrigada por esses dias, por deixar as crianças se sentirem seguras. E você, como se sente? Helena hesitou. Segura também. Pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, Léo estava melhor, mas a conversa da noite anterior mudou algo entre eles. Havia uma tensão no ar, como se ambos soubessem que uma decisão precisava ser tomada. Foi Nina quem forçou a questão. Mateus, ela disse durante o almoço, usando o nome dele pela primeira vez. Você vai embora? Por que pergunta isso? Porque você fica meio triste quando olha para nós às vezes, como se fosse se despedir. Helena olhou para Mateus, esperando a resposta. Não sei, Nina, é complicado. Por que é complicado? Você gosta da gente, a gente gosta de você. Minha mãe fica feliz quando você está por perto. Nina, começou Helena. É verdade, mamãe. Você sorri mais quando ele está aqui. Naquela tarde, enquanto as crianças dormiam, Mateus e Helena tiveram a conversa que ambos sabiam que era inevitável. Preciso te falar uma coisa, disse Helena, sentando na varanda. Recebi uma proposta de trabalho. Mateus sentiu o estômago afundar. Onde? Em Juiz de Fora. É um bom emprego, com creche para as crianças.
Posso começar na semana que vem. Isso é ótimo, disse Mateus tentando soar animado. É sim, Helena concordou, mas sua voz não tinha empolgação. É exatamente o que eu precisava. Eles ficaram em silêncio. Helena, não, ela o interrompeu. Não torna isso mais difícil do que já é. Eu não quero que vocês vão embora. E eu não quero que você fique aqui por pena ou por obrigação. Não é pena, disse Mateus se virando para olhá-la. Não é obrigação. Então o que é? Mateus respirou fundo. É medo. Medo de assumir que nas últimas 2 semanas eu fui mais feliz do que nos últimos 5 anos. Medo de admitir que, quando imagino meu futuro agora, vocês estão nele. Helena sentiu os olhos marejarem. Mateus, eu passei a vida inteira correndo atrás de sucesso, de reconhecimento, de coisas que achava que iam me fazer feliz. E agora descobri que a felicidade estava aqui, em acordar com um cheiro de café, em ouvir risadas no quintal, em ter alguém me esperando no final do dia. E se for apenas novidade? E se em alguns meses você se cansar dessa vida simples e quiser voltar? E se não for? Retrucou Mateus. E se for exatamente isso que eu sempre procurei sem saber? Helena limpou os olhos. Eu não posso apostar minha vida e a dos meus filhos em "e se". Não estou pedindo para você apostar. Estou pedindo para construirmos juntos, sem pressa, sem promessas impossíveis. Apenas juntos. Como? Não aceita esse emprego. Fica aqui, comigo. E viver de quê? Do seu dinheiro? Do nosso trabalho, corrigiu Mateus. Tenho algumas economias que podem nos manter enquanto pensamos em algo. Podemos expandir a horta, vender na cidade. Posso trabalhar como consultor, fazendo projetos menores. Não precisa ser grandioso, Helena. Pode ser apenas nosso. Helena o encarou. Você tem certeza do que está falando? Porque eu tenho 2 crianças pequenas, uma vida complicada e nenhum glamour para oferecer. E você acha que eu tenho algo melhor para oferecer? Sou um viciado em trabalho em recuperação, que não sabe plantar tomate e que desmaiou no próprio escritório. Helena riu, apesar das lágrimas. Quando você põe assim... Helena, eu não estou tentando te salvar e não preciso ser salvo. Estou tentando escolher uma vida que faça sentido. E pela primeira vez, faz sentido. E se não der certo? E se der? Naquela noite, Helena ligou para a empresa em Juiz de Fora e recusou a proposta. Um mês depois, Mateus estava na horta com Nina tentando entender por que os pés de alface estavam murchos quando Helena apareceu na varanda. Telefone para você, disse, estendendo o celular. É seu sócio. Mateus atendeu a ligação que sabia que eventualmente viria. Roberto, seu sócio em São Paulo, queria saber quando ele voltaria. Havia negócios pendentes, decisões para tomar. Não vou voltar, Roberto, disse Mateus, olhando para Nina, que observava uma joaninha na folha de alface. Como assim não vai voltar? Temos uma empresa para tocar. Você pode tocar sozinho, ou vende minha parte. Eu confio na sua decisão. Mateus, você enlouqueceu? Vai jogar tudo fora por quê? Mateus olhou para a casa. Helena estava na cozinha, com Léo no colo, preparando o almoço. Pela janela ele podia vê-la cantando baixinho. Nina havia se levantado e corria atrás de uma borboleta. Não estou jogando nada fora, Roberto. Estou escolhendo o que realmente importa. Quando desligou, Nina estava ao seu lado novamente. Você está triste? Não, respondeu Mateus, e percebeu que era verdade. Estou em paz. Mamãe também fica em paz quando você está por perto. Como você sabe? Porque ela para de franzir a testa quando está preocupada. Mateus riu. Você é muito observadora. Minha mãe diz que é porque sou curiosa. Nina o encarou com seus olhos sérios. Você vai casar com ela? Nina? O quê? Léo precisa de um pai. E você é legal. Isso é uma decisão que só os adultos podem tomar, tá? Tá, mas se você pedir, acho que ela vai aceitar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Mateus encontrou Helena na varanda, como sempre.
Desisti da empresa, disse, se sentando ao lado dela. Sério? Roberto vai tocar sozinho. Ou vender. Tanto faz. Helena o estudou. Não vai se arrepender? Do quê? De trocar 60 horas de trabalho por semana pela chance de acordar todos os dias ao lado de vocês? Helena sorriu. Quando você fala assim, parece fácil. Porque é fácil. Quando você para de complicar, é fácil. Mateus segurou a mão dela. Helena, eu te amo. Eu também te amo, respondeu ela sem hesitar. Então vamos fazer isso direito. Vamos casar. Helena riu. Essa foi a pior proposta de casamento da história. Você quer que eu me ajoelhe? Eu quero que você tenha certeza. Tenho certeza de que quero acordar todos os dias com você. Tenho certeza de que quero ver Nina e Léo crescerem. Tenho certeza de que quero construir uma vida aqui, com vocês. É certeza suficiente? É certeza suficiente. 6 meses depois, em uma cerimônia simples no quintal do sítio, Mateus e Helena se casaram. Nina foi a dama de honra. Léo foi o pajem e quase derrubou as alianças, arrancando risadas de todo mundo. E Tomás foi quem os apresentou, já que, de certa forma, ele era responsável por tudo aquilo. Durante a festa, Nina se aproximou de Mateus. Agora você é meu pai de verdade? Se você quiser, sim. Quero. Mas você tem que aprender a plantar direito, porque seus tomates ainda estão feios. Mateus riu e a pegou no colo. Vou aprender. Temos a vida toda para isso. E enquanto observava Helena dançando com Léo no colo, cercada pelos vizinhos que haviam se tornado família, Mateus soube que havia tomado a decisão certa. Às vezes, o amor não chega como um raio. Ele cresce devagar, como uma planta bem cuidada. E quando a gente percebe, a vida que sempre procurou estava esperando em silêncio, exatamente onde o coração decidiu ficar.